Bom dia, bem-vindos ao webinar sobre a proposta de regulamento tarifário dos serviços de águas. Este webinar vai ser apresentado pela Isabel Andrade, diretora do Departamento Jurídico, pela Alexandra Cunha, diretora do Departamento de Sistemas de Águas, e por mim, diretor do Departamento de Gestão por Contrato. Passo a palavra à professora Vera Herói, que dará início à sessão. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro João Cabrita, e muito bom dia a todos. É com muito gosto que nós iniciamos este webinar, que é um webinar sobre a proposta de regulamento tarifário dos serviços de águas. Portanto, nós estamos mais ou menos a meio do procedimento de aprovação do regulamento tarifário dos serviços de águas, portanto ainda não estamos a falar da versão final do regulamento tarifário, estamos a nossa discussão vai ter por base uma proposta de regulamento, mas é um momento para nós muito importante aqui na ERSAR, porque significa um momento de abertura ao setor, uma altura em que nós estamos a contactar as nossas entidades reguladas, as associações de consumidores e quaisquer interessados, na verdade, no procedimento podem participar, para ouvir as dúvidas que tenham, para conseguirmos que a versão final do nosso regulamento tarifário dos serviços de águas seja a versão mais clara possível, mais adequada ao setor que nós temos e que nós queremos ter em Portugal nos serviços de águas. E, portanto, este passo é um passo muito relevante para a ERSAR, porque o instrumento que nós estamos a procurar aprovar não é um regulamento da ERSAR, é um regulamento feito pela ERSAR com o contributo de todos aqueles que quiseram e puderam intervir e participar no nosso procedimento, mas é sobretudo um regulamento que é do setor que nós regulamos. E, portanto, para nós este passo e estas discussões que estamos a ter sobre a nossa proposta de regulamento são essenciais, e a primeira palavra que temos é, por isso, de agradecimento pela disponibilidade em estarem aqui presentes, pela disponibilidade em lerem o trabalho que foi preparado e pela disponibilidade, naturalmente, de colocarem questões, de procurarem clarificação de algumas regras que possamos ainda clarificar e melhorar para que o setor possa ter o melhor regulamento tarifário dos serviços de águas possível e encontrar aqui um instrumento que se adeque ao setor. Não é ao setor que nós temos, é ao setor que nós temos e ao que nós queremos ter. E, portanto, nós vamos ter uma manhã de trabalho com um horário pré-definido, uma agenda pré-definida, mas em que vamos ter a oportunidade também de ouvir as vossas questões e as questões que fiquem por esclarecer são sempre bem-vindas no âmbito da consulta pública. Portanto, a consulta pública está ainda a correr e, portanto, qualquer intervenção que possa não vir a ser registada ou respondida aqui neste webinar tem sempre a oportunidade ainda de o fazer e, portanto, gostava desde já de dar essa mensagem também muito clara. Nós aqui neste webinar, o Conselho de Administração está presente, portanto estou eu, Vera Herói, o Dr. Joaquim Barreiros e o Engenheiro Miguel Nunes também, mas o webinar vai ser orientado e vai ser aqui organizado e partilhado pela equipa diretiva que teve a responsabilidade de avançar também com este procedimento do ponto de vista técnico. E, portanto, o meu agradecimento também ao Engenheiro João Cabrita, o Diretor do Departamento de Gestão por Contrato e de Gestão Direta, a doutora Alexandra Cunha, Diretora do Departamento de Sistema de Águas e a doutora Isabel Andrade, a nossa Diretora do Departamento Jurídico. A equipa da ERSAR é mais ampla do que os três diretores aqui presentes como oradores e, portanto, peço à equipa que se sinta representada, não irei nomear os restantes participantes, mas peço que se sintam representados também aqui pelos diretores que foram elencados. Por isso, não me alongarei mais, sublinho que este é um momento importante para o setor, é um momento em que Portugal também poderá estar na linha da frente
nomeadamente no que respeita à organização dos serviços de águas e no que respeita àquilo que nós queremos para o futuro dos serviços de águas e para a proteção dos nossos consumidores. E, portanto, deixaria e daria a palavra ao engenheiro João Cabrita, que dará, no fundo, um mote para a discussão e para a organização dos nossos trabalhos. Por isso, muito obrigada a todos mais uma vez e desejo uma ótima manhã de trabalho a todos aqui presentes. Muito obrigado. Então, daremos então início à própria da apresentação, webinar sobre o projeto de regulamento tarifário dos serviços de águas durante o período que ainda decorre da consulta pública. Esta é a agenda que temos para o dia de hoje, para esta manhã. Apenas um breve slide sobre as regras do webinar e depois fases da elaboração do RTA, o conteúdo do próprio RTA e depois haverá um espaço no final para perguntas e respostas. Neste momento o webinar está configurado para os microfones todos sem som, mas há um chat live para dúvidas e perguntas, estas questões que podem, ao longo, não têm de esperar pelo período de perguntas e respostas e, portanto, podem ir colocando ao longo da sessão, podem ir colocando as perguntas no próprio do chat. Começando então com as fases da elaboração do regulamento tarifário dos serviços de águas, do projeto do regulamento. Nós não partimos do zero e, portanto, isto é muito relevante. Houve aqui um trabalho prévio e antes até desse trabalho prévio já tinha havido outras tentativas de elaboração deste regulamento e, portanto, no decorrer da repristinação das atribuições da ERSAR, a ERSAR, em junho de 2025, deu início ao procedimento de elaboração do regulamento tarifário dos serviços de águas. Houve outra tentativa em 2018 e, portanto, o primeiro trabalho que nós fizemos foi precisamente pegar no trabalho que tinha sido feito e que tinha ido à consulta pública e fomos analisar todos os contributos que tinham sido dados à época. Isto é particularmente relevante precisamente para não repetirmos os mesmos erros e para ter, ainda que desfasado no tempo, mas termos a sensibilidade do setor sobre os vários temas que à época foram abordados. Depois há uma segunda base de partida, foi assim que nós lhe chamamos, que é o know-how adquirido na nossa própria missão regulatória, a doutrina que nós temos espelhada nas várias recomendações que temos vindo a emitir ao longo dos tempos, a mais recente relacionada com este tema, prende-se com a recomendação 1 de 2022, que é a recomendação tarifária dos serviços de águas. Depois há outras, como a recomendação em 2023 emitimos mais duas, uma sobre os tarifários sociais, que também em parte está espelhada aqui, e outra sobre a água para reutilização, que também, em certa medida, também tentamos espelhar aqui no regulamento. E ainda há uma outra componente que é associada ao benchmarking internacional e associada à nossa própria intervenção na WAREG, que é a Associação Europeia dos Reguladores de Águas, dos quais nós temos a presidência neste momento. E depois há uma terceira base de partida, chamemos-lhe assim, que foram os contributos recebidos durante a consulta ao setor. E aqui não confundir a consulta pública que está neste momento com a consulta ao setor que nós fizemos previamente. E esta consulta ao setor foi muito relevante porque nós tentámos identificar questões estruturais e até alguns constrangimentos e prioridades estratégicas que os diferentes agentes do setor identificaram. E, ao mesmo tempo, detectar pontos sensíveis e, acima de tudo, antecipar os impactos com com as novas normas e alinhá-las com as políticas públicas nacionais e europeias. E, portanto, foi num ambiente muito transparente, nós chamamos um processo de participação alargada, tentámos fazer aqui uma promoção de consensos alargados, precisamente para nos ajudar a fundamentar as nossas opções regulatórias e, de certa forma, até reforçar a legitimidade técnica e institucional deste novo instrumento. E, portanto, quisemos promover, como repito,
um ambiente de transparência, diálogo e de co-construção regulatória. Esta co-construção é, obviamente, com os intervenientes no setor, com os stakeholders. Especificamente, o que é que nós fizemos aqui na consulta ao setor? Teve duas fases. Uma primeira com o início do procedimento, que foi em junho, que decorreu durante junho e julho, e quando fizemos a abertura do procedimento, lançámos um conjunto de questões para o setor, e estas questões abordaram temas como medidas para promover os gastos eficientes, incentivos para promover investimentos de inovação, a adequada remuneração do capital investido, que é um tema particularmente relevante, a própria estrutura tarifária, obviamente, aplicada tanto às altas e às baixas, medidas para promover a acessibilidade a utilizadores vulneráveis, e ainda deixámos um espaço aberto para outras questões que entendessem pertinentes. Recebemos várias contribuições, menos se calhar do que estávamos à espera, ainda assim muito relevantes e pertinentes, associações do setor, de entidades gestoras e até de cidadãos em nome individual. E, portanto, estas contribuições serviram, no fundo, para aferir a sensibilidade do setor e perceber as preocupações que o setor tem atualmente. Isto foi a primeira fase. Na segunda fase, que decorreu durante setembro e outubro, desta consulta ao setor, fizemos um conjunto de reuniões bilaterais com vários stakeholders. No fundo, foram 7 encontros. Começámos pelo Conselho Tarifário, e o Conselho Tarifário é muito relevante porque, no fundo, é o garante da representatividade de todos os intervenientes no setor. E, portanto, fizemos uma reunião com o Conselho Tarifário para aferir a sensibilidade de todos os intervenientes, e depois fizemos também com outros stakeholders que consideramos particularmente relevantes. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, a AEPSA, a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, a APDA, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Grupo Águas de Portugal, a Autoridade da Concorrência, e ainda fizemos um com as associações de defesa do consumidor. E, portanto, foi, repito, neste ambiente de co-construção regulatória que nos moveu e que fizemos esta consulta ao setor. Este slide estes foram os principais takeaways, o que nós retiramos desta consulta ao setor e das diferentes fases. Se calhar não me alongava em detalhe, mas passando apenas pelas letras gordas, digamos assim, foi consensual uma urgência em assegurar a sustentabilidade económica e financeira do setor. Foi referida a necessidade de ter um regulamento único e coerente, aplicável a todos os modelos de gestão, e já vamos ver mais à frente, foi essa a opção da ERSAR neste projeto. A estrutura tarifária, obviamente, identificada também como um dos eixos centrais desta reforma, com a inclusão de tarifários sociais, tarifas para tarifários sazonais, tarifas para agregados familiares, para famílias numerosas, etc. Depois, outro tema muito relevante pelos diferentes stakeholders foi a necessidade de ter uma estabilidade regulatória. Isto é essencial para viabilizar os investimentos e, acima de tudo, reforçar a confiança dos financiadores e dos utilizadores. Depois, obviamente, eficiência operacional e, portanto, tarifas eficientes exigem custos operacionais eficientes. A necessidade de ter uma inovação e a modernização tecnológica também como um pilar essencial para o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços. Depois, este aspecto que nós tivemos muito em consideração, e já referi, que é a remuneração do capital como um elemento crítico para assegurar a atratividade do setor e a viabilidade dos investimentos necessários. Esta remuneração do capital, entendemos, já vamos ver mais à frente, mas que é essencial e aplicável a todos os modelos de gestão. E depois não podia deixar de ser a proteção dos consumidores, nomeadamente os mais vulneráveis e, portanto, um aspecto muito importante que é garantir a acessibilidade económica. Depois também foi realçado a necessidade da simplificação e digitalização, nomeadamente no reporte e na contabilidade analítica. A ERSAR está particularmente sensível a este tema, até porque nós próprios estamos a passar por um processo de transformação digital e, portanto,
estamos a tentar que este processo de transformação digital, que é de certa forma interno, mas que depois se expande naturalmente para as entidades gestoras e para todos os intervenientes do setor. E depois houve um tema interessante que foi o quadro de incentivos à implementação do regulamento. Nós estamos aqui convencidos que não deverá ser este regulamento regula, de certa forma, o estado da arte do setor como está, é muito pouco disruptivo, tem melhorias pontuais, mas, de certa forma, vem trazer, no fundo, uma regulamentação ao que, em muitos aspectos, era recomendatório e, na sua, arrisco-me dizer, maioria dos aspectos, já decorre do próprio funcionamento do setor. E, portanto, não há aqui, ao contrário do passado, não há aqui nenhuma disrupção relevante que este regulamento traz. E depois ainda houve foi levantado o tema da coerência fiscal relativamente ao IVA, mas só para dar nota que, obviamente, é um tema que já sai fora do âmbito até da própria atuação da ERSAR, mas foi também realçado pelos intervenientes nesta consulta ao setor. E, portanto, assim, in a nutshell, tentámos resumir esta consulta ao setor e este procedimento com base na nossa doutrina, na nossa intervenção regulatória lá fora e com a experiência que tivemos do passado, foi com base nestes pontos de partida que nós estruturamos este projeto de regulamento que entendemos ser assente num modelo económico e financeiro estável, sustentável, que seja socialmente justo, regulatoriamente previsível, muito relevante e, acima de tudo, que valorize a eficiência, a inovação e a transparência. E, portanto, isto foi tudo o que se passou até agora e, portanto, nós, neste momento, estamos precisamente na fase da consulta pública. A consulta pública decorre até ao dia 16 de fevereiro. Se forem ao website da ERSAR, têm um documento, o próprio do projeto de regulamento, um PDF, têm um Excel para preencherem com os contributos que queiram dar no decorrer da análise de cada um a este projeto de regulamento e tem ainda inclui ainda uma análise do impacto legislativo que acompanha este projeto de regulamento. Paralelamente à consulta pública, decorre também a pronúncia do próprio Conselho Tarifário. Próximos passos. Decorrido o período de consulta pública, o que vamos fazer é elaborar, obviamente, um relatório de análise dos comentários e das sugestões e dos contributos recebidos, no fundo, consolidar todos os contributos recebidos, fundamentar o que entendemos que não é acolhido e acolher o que entendemos que faz sentido acolher. E, portanto, esta fase, posteriormente a este relatório, será depois, obviamente, a aprovação final pelo Conselho de Administração da ERSAR e a publicação em Diário da República. Esta aprovação pelo Conselho de Administração da ERSAR e posterior publicação em Diário da República depende muito da quantidade e da substância, de certa forma, dos contributos recebidos. Portanto, a consulta pública termina a 16 de fevereiro e depois, dependendo da quantidade e da substância desses contributos, poderá demorar mais ou menos tempo. Ainda assim, a expectativa é que o processo todo, desde o seu início, em que fizemos a abertura do procedimento em junho de 2025, termine no pior dos cenários, chamemos assim, um ano depois, e portanto a expectativa é que não ultrapasse junho de 2026 a aprovação e respectiva publicação do regulamento. Eu vou começar ainda aqui, antes de dar a palavra, no conteúdo do RTA, e portanto agora passamos então para o documento propriamente dito. O conteúdo do RTA, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, este projeto de RTA tem 6 títulos, no fundo são 6 secções que nós chamamos títulos.
tipicamente decorre uma estrutura típica dos regulamentos, tem uma secção, um título 1 com as disposições gerais, um título 2 com os serviços e as contas reguladas, e depois tem 2 títulos que são, digamos, o cerne deste regulamento, que é o título 3, que aborda a incidência e a estrutura tarifária, e o título 4, que aborda o modelo de determinação das tarifas. E depois tem mais 2 títulos mais pequenos, ainda assim relevantes, um capítulo 5º, que é o procedimento e reporte de informação, e um capítulo 6 com as disposições finais e transitórias, que ainda que curtas são particularmente relevantes para a aplicação deste regulamento. Começando então aqui pelo título 1, objeto, âmbitos e princípios gerais. Este regulamento é aplicado a todas as entidades gestoras que operam em todos os modelos de gestão e, portanto, não há aqui qualquer diferenciação no regulamento. As diferenciações são ao longo das normas, muitas delas que decorrem até da própria lei. Não são diferenciações feitas em regulamento, são diferenciações que já decorrem da própria lei. E, portanto, é para as entidades titulares estatais e municipais, é para as entidades gestoras em gestão direta, em gestão delegada, seja com ou sem participação privada, parcerias público-públicas e modelos de gestão concessionada, tanto em altas como em baixa, e, portanto, aplica-se a todos os utilizadores finais. Os princípios regulatórios. Estes princípios regulatórios decorrem até um pouco dos princípios que há pouco eu referi, dos takeaways que nós tiramos da consulta ao setor, e, portanto, não há aqui grande novidade. É o princípio da sustentabilidade económica e financeira, portanto, a recuperação dos gastos em cenário de eficiência, o princípio da preservação dos recursos naturais, e, portanto, queremos sempre induzir, e já vão ver na estrutura tarifária mais à frente, induzir comportamentos eficientes, o princípio da acessibilidade económica, acesso universal a toda a gente, o princípio da estabilidade e previsibilidade, e, portanto, isto é muito relevante até para os investimentos e para os próprios financiadores, e um princípio de transparência do serviço, da prestação do serviço e da cobrança, portanto, uma preocupação novamente com a proteção dos utilizadores. Os serviços e contas reguladas, isto já decorre também das nossas próprias recomendações, mas, portanto, os serviços regulados abrangidos são, obviamente, o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais, sendo que está incluída aqui no saneamento de águas residuais a atividade da água para reutilização. E, portanto, os serviços regulados são os prestados a entidades gestoras e a utilizadores finais. As atividades reguladas dividem-se entre atividades principais e complementares. Portanto, as principais são as inerentes e indispensáveis à prestação dos serviços, incluindo os serviços auxiliares, e as atividades complementares, as que não estando integradas nas atividades principais, utilizam, de certa forma, ativos afetos à prestação do serviço e, de certa forma, são uma forma de otimizar e rentabilizar até as próprias infraestruturas. As contas reguladas também se dividem entre contas previsionais e contas reais. Para efeitos de propostas de tarifárias e projetos tarifários, usam-se, obviamente, contas previsionais, e depois, para efeitos de reporte de contas, usam-se, obviamente, as contas reais. E, portanto, isto inserem-se, tanto as contas provisionais como as contas reais, inserem-se nos ciclos regulatórios habituais que as entidades gestoras já estão habituadas a responder. E agora passava então a palavra à minha colega Isabel Andrade, que seguirá com o título 3. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Então vamos agora fazer aqui uma apresentação da estrutura tarifária que se propõe aqui no projeto de regulamento. E, na realidade, não há aqui novidades muito grandes e, portanto, temos regras sobre a estrutura das tarifas nos serviços prestados em alta e nos serviços prestados em baixa, e depois ambos estão divididos entre abastecimento e saneamento. No abastecimento de água em alta, portanto, serviço prestado a outras entidades gestoras, mantemos a tarifa variável única em função
do volume de água fornecido, que, em algumas situações, e depois mais adiante, a minha colega vai abordar a questão da determinação da componente tarifária acrescida e, portanto, alguns sistemas multimunicipais têm esta componente que acresce à tarifa variável e para todas as entidades gestoras, para todos os tarifários, acresce por força do regime económico-financeiro dos recursos hídricos a repercussão do encargo tido com a TRH, com a taxa dos recursos hídricos. Posso? No serviço de saneamento de águas residuais urbanas em Alta também temos uma tarifa única, variável única, que aqui pode ter duas formas de apresentação às entidades gestoras utilizadoras, ou um valor em função do metro cúbico de água tratada, ou um valor anual por utilizador, rendimentos tarifários, quando a lei prevê o regime dos caudais desfasados. Acresce também para os mesmos sistemas multimunicipais, que são essencialmente são os que resultam das cisões dos sistemas agregados, a componente tarifária acrescida e depois também o encargo com a repercussão da TRH. Existindo esta nova atividade de disponibilização de água para reutilização, essa atividade tem uma tarifa própria, que se propõe aqui também que seja uma tarifa variável única em função do volume de água para reutilização que seja entregue. Depois admite-se também outras diferenciações tarifárias, desde que previamente apreciadas pela ERSAR. Entrando nos serviços em baixa, aqui temos o modelo de tarifas bipartidas, tarifa fixa, tarifa variável, a tarifa de disponibilidade expressa em euros por dia e diferenciada, primeiro que tudo, entre utilizadores domésticos e não domésticos e depois em função dos níveis associados ao caudal permanente do contador instalado. Para os utilizadores domésticos, com o primeiro nível, tem uma tarifa inferior a utilizadores com caudal permanente similar não domésticos, e depois para os níveis superiores aí aplicar-se-á a tarifa idêntica à dos não domésticos. Na tarifa variável, propomos manter a divisão entre escalões preconizada já nas recomendações tarifárias desde 2009. Aqui a novidade que introduzimos é a de clarificação do escalão a aplicar no caso das rupturas nas redes prediais. O Regulamento das Relações Comerciais tem a regra de aplicação da tarifa do escalão que faz a recuperação de custos e remetia para o regulamento tarifário. E, portanto, para fechar essa remissão, propomos aqui que seja a tarifa do segundo escalão. Também ligando com algo que já vinha sendo preconizado nas recomendações anteriores em relação à valorização dos consumos próprios, aqui serão valorizados ao valor da tarifa dos utilizadores não domésticos. Tal como na alta, também aqui na baixa haverá lugar à repercussão do encargo com a TRH e, portanto, será mais uma componente da tarifa, digamos assim. No saneamento de águas residuais, aqui existe uma novidade neste projeto, que é que a tarifa variável tenha um valor único, por uma questão de simplificação, e, portanto, não apresentando já os escalões e aplicável à totalidade do consumo de água e, portanto, com diferenciação apenas entre utilizadores domésticos e não domésticos. O mesmo regime aqui da valorização dos consumos próprios. Em relação às tarifas de serviços auxiliares, o conceito não é novo e mantém-se de acordo com a noção também já definida no Regulamento das Relações Comerciais. Tarifas de serviços auxiliares devem ser aplicadas àqueles serviços que são prestados pontualmente a algum utilizador
por solicitação ou por incumprimento do mesmo, consagra-se aqui neste projeto o princípio de que aquelas tarifas indispensáveis ao início da prestação do serviço e que sejam prestadas a todos, essas atividades que sejam desenvolvidas ou prestadas a todos os utilizadores não devem ser objeto de faturação autónoma, mas os seus custos devem ser recuperados pela tarifa fixa e variável paga por todos os utilizadores, nomeadamente a ligação, a contratação e os ramais até 20 metros. E nesse conceito mantém-se também o modelo tarifário da limpeza de fossas céticas, portanto, quem não tem ligação, o serviço de limpeza de fossas céticas é a alternativa à prestação de serviço por rede e, portanto, estará também incluído nas tarifas fixa e variável cobradas mensalmente. Diferenciações tarifárias para utilizadores em situação de carência económica, portanto, aplicação dos tarifários sociais. Existe um regime legal que prevê um mecanismo de atribuição automática e de adesão voluntária, e entendemos que não pode um regulamento de ERSAR impor, embora entendamos que era muito útil universalizar esse modelo, mas o projeto de regulamento não impõe uma adesão obrigatória a este modelo, exige apenas que exista qualquer tarifário social, e porque o tarifário social visa permitir o acesso às quantidades que são necessárias e indispensáveis ao dia-a-dia dos cidadãos, impõe-se aqui um limite, e de acordo com o que já vinha sendo preconizado na recomendação da ERSAR, um limite para o consumo mensal, 10 metros cúbicos, sobre o qual incidirá o desconto das tarifas sociais. Porque as tarifas sociais e as tarifas para famílias numerosas respondem a necessidades diferentes, prevê-se aqui que a aplicação cumulativa dos dois mecanismos e, portanto, no caso de famílias numerosas em situação de carência económica, haverá que fazer o ajustamento dos escalões com o preço da tarifa social. Mas, independentemente das famílias numerosas estarem ou não em situação de carência, por uma questão de equidade, os limites dos escalões devem ser ajustados e, portanto, o projeto prevê aqui este ajustamento da tarifa variável em 2 metros cúbicos por cada membro que ultrapasse os 4 elementos do agregado familiar. Prevê-se também a aplicação de tarifas sazonais para atender a flutuações elevadas de procura ou de escassez dos recursos hídricos. E agora passava a palavra à minha colega Alexandra Cunha para explicar aqui o modelo de determinação das tarifas. Bom dia a todos. Então, eu irei apresentar aqui o modelo de determinação de tarifas, começando já por dizer o que é que se manteve, aliás, manteve-se praticamente tudo, períodos e modelos regulatórios. Os períodos regulatórios nos sistemas de titularidade estatal, que já são de 5 anos, mantém-se 5 anos, e nos sistemas de titularidade municipal, 1 ano para a gestão direta, 5 de gestão delegada e o período da concessão para o modelo de gestão concessionada. Portanto, mantém-se tudo, mantém-se a nível de modelos regulatórios. Mantivemos todos os modelos que existem atualmente e, portanto, não há alteração nesta matéria. Há pequenos afinamentos, aperfeiçoamentos, clarificações, mas que já vou passar a dizer. Ora bem, temos aqui, no fundo, a fórmula de cálculo dos rendimentos totais e necessários para assegurar a cobertura de gastos, do lado, portanto, das caixinhas azuis. Eu vou tentar desconstruir, ao longo da minha apresentação, desconstruir cada uma destas caixinhas, as componentes financeiras, de forma a clarificar e expor melhor aquilo que esteve por detrás deste regulamento. Ora bem, temos o custo de capital, normal que haja um custo de capital do capital investido, conforme o João Cabrita também disse, o custo de capital e há uma taxa de remuneração
gestão inerente, que já vamos falar, é aplicável a todos os modelos de gestão. Há um OPEX, que são os gastos de exploração, umas receitas adicionais, que são normalmente os rendimentos que advêm da venda de subprodutos, também já irei dizer, e os benefícios das atividades complementares, isto, portanto, a deduzir, obviamente. Do lado direito, temos aqui numas caixinhas verdes, são dois aspectos que se associam nesta fórmula, mas são dedicados exclusivamente a sistemas multimunicipais e parcerias, que é o caso dos desvios de recuperação de gastos, os chamados DRGs. Isto não é nada mais, nada menos que é aplicável quando existe um modelo remuneratório estabelecido, pré-estabelecido e garantido durante um período de tempo, e é necessário que haja também um termo do período em que a entidade gestora opera. Ou seja, quer os sistemas multimunicipais são concessões e têm um termo, e as parcerias não são concessões, operam em modelo de gestão delegada, mas têm um termo. E, portanto, aí são aplicados desvios de recuperação de gastos, e eu já vou explicar mais à frente a bondade enfim, não é a bondade, é no fundo de explicar o que é um desvio. E depois associa-se também a componente tarifária acrescida, que a Isabel Andrade já tinha falado, que é apenas nos sistemas multimunicipais, e que esta componente e ambas estas componentes verdes, como estão aqui, não compõem os rendimentos necessários, ou seja, transformam os rendimentos necessários para este tipo de entidades gestoras. Então vamos lá desconstruir estas caixinhas. Custo de capital. O custo de capital, não há dúvida que temos um capital investido, toda e qualquer entidade gestora tem um capital investido, e o capital investido que mais à frente, isto está, como vos digo, é tudo desconstruído, o capital investido é expectável que haja um retorno do capital investido. Há, no fundo, um custo de oportunidade de capital e é a tal dita taxa de remuneração. Quando temos o capital empatado em determinada entidade gestora, em determinado setor, temos que ter uma remuneração que até nos permitirá, mais tarde, reinvestir e, portanto, com essa remuneração. Depois temos aqui gastos financeiros líquidos de rendimentos, está aqui líquidos, mas é de rendimentos. Estes gastos financeiros líquidos de rendimentos é apenas numa situação em que o capital investido e a taxa de remuneração não são uns ativos e o custo médio ponderado de capital. Mas pronto, isto só existirá quando não for aplicado um capital investido e uma taxa de remuneração de acordo com como está aqui expressamente dito. E depois temos as amortizações líquidas. Amortizações, que é no fundo a depreciação dos nossos ativos, e são líquidas de quê? Do reconhecimento económico dos subsídios que possam ser reconhecidos. Reconhecimento económico dos subsídios. Ora bem, aqui no capital investido temos, como aqui está a explicar, temos a base de ativos regulados. O que é a base de ativos regulados? São os ativos fixos das entidades gestoras. Os ativos, nós vamos considerar aquelas entidades gestoras que possam considerar como capital investido os seus ativos fixos, e nós consideraremos a média dos valores anuais que vão constituir a base de ativos regulados. Esta base de ativos regulados normalmente vai ser aplicada ao modelo de gestão direta. Também existem outros modelos, como disse há pouco, nós não vamos alterar absolutamente nada do que já existe, mas na parte das entidades gestoras, dos operadores que em modelo de gestão direta têm os seus ativos fixos, e vamos tentar remunerar esses ativos fixos. No capital próprio também é outra base
de remuneração. Existem algumas entidades gestoras que usam o capital próprio, aliás, está estabelecido, está uma norma no Decreto-Lei 194 que assim o determina, capital próprio, mas tem aqui, não é todo o valor do capital próprio, temos o valor total, exceto reavaliações e subsídios, porque há algumas entidades que seguem o sistema de normalização contabilística, seguem o SNC e esse tipo de entidades gestoras que coloca os subsídios em capital próprio, portanto, vão ter que expurgar para efeitos do cálculo da base de remuneração. E depois há outras entidades gestoras que também, por isso é que pusemos aqui os 3 tipos, porque há hoje em dia todo o tipo de entidades gestoras que usa este tipo de bases. Temos o capital social e a reserva legal, e aqui o capital social é realizado e o valor da reserva legal do final do período. Ora bem, chegando aqui à taxa de remuneração, temos 2 tipos de taxas de remuneração aqui regulamentadas, que é o custo médio ponderado de capital. Há entidades gestoras que já o praticam. No fundo, é o retorno esperado que nós esperamos de uma entidade gestora e é a remuneração total, quer de capital próprio, quer da dívida, que está a financiar os ativos, e, portanto, é um custo médio ponderado de capital que algumas entidades gestoras já aplicam e, portanto, nós iremos depois, em termos de mais tarde, a Isabel Andrade irá explicar isso, havemos de, no fundo, apresentar parâmetros base para estes cálculos do custo médio ponderado de capital que sejam transversais a todas as entidades. Depois, este custo médio ponderado de capital, para ser aplicado, é preciso que seja aplicado a uma base de ativos regulados, que no fundo incorpora os ativos fixos das entidades gestoras. Ativos que sejam utilizados para o desenvolvimento das atividades. Por outro lado, também temos as obrigações de tesouro 10 anos, as OTs a 10 anos, que já o próprio Decreto-Lei 194 também o estabelece, os próprios contratos dos sistemas multimunicipais também o estabelecem, é no fundo uma taxa de risco, uma taxa de juro sem risco. É determinante que há algumas entidades, no fundo o mínimo, o custo de oportunidade de capital mínimo que eventualmente se possa aplicar a uma base. E depois temos algumas entidades que também têm o prémio de risco. Aqui, conforme disse, este prémio de risco pode ser adaptado às entidades gestoras que têm, algumas têm 3% de prémio de risco estabelecido nos seus contratos, outras podem ter 2%. Pronto, temos aqui, regulamentamos de forma a estar adequado a todos os modelos de gestão. No fundo, estas obrigações do Tesouro, mais o prémio de risco, só poderão ser aplicadas a remuneração de capitais próprios e não a dívidas. É uma remuneração que é a expectativa de um retorno para a remuneração acionista que há de incidir sobre um capital próprio ou sobre um capital social e reserva legal. Portanto, não é aos ativos fixos. Portanto, aqui, em termos de taxa de remuneração, passamos agora aos gastos de exploração, OPEX. OPEX, que todos sabem que é constituído, também não variamos, é o custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, os fornecimentos de serviços externos, gastos com pessoal e outros gastos de exploração. Estes são normalmente os gastos de exploração OPEX. Nós gostaríamos que estes gastos de exploração fossem os necessários para fazer o desenvolvimento da atividade, mas em cenário de eficiência. Temos também aqui os gastos de estrutura, não esquecer, e a estrutura há de ter que ser afeta aos gastos de exploração para nos darem depois o valor total dos gastos. Esta estrutura, e isto é uma regra, nós temos aqui uma regra que, de facto, esta estrutura deve existir critérios de afetação dos gastos de estrutura que sejam consistentes em cada período regulatório, ou seja, não
não sejam alterados de ano para ano, porque há um princípio, o princípio da prudência, da consistência, devem ter sempre os mesmos critérios, podem ser alterados, mas depois de períodos regulatórios mais longos. Com justificação, obviamente. Agora, há aqui uma novidade, que é, normalmente estes gastos de exploração são os necessários para fazer o desenvolvimento da atividade. Hoje em dia, já existem gastos, que muitas vezes até é mais para investimento, mas alguns são gastos de exploração, que as entidades gestoras dos serviços de águas, sobretudo na alta, quando operam ETAs, que fazem já as limpezas das margens dos rios onde captam a água. Hoje em dia já existem, mas nós estamos aqui a promover algo mais que decorre do que hoje em dia tem vindo a acontecer nas nossas florestas e que tem a ver com a parte dos incêndios. Estes incêndios são nefastos quando são depois de apagados, podem prejudicar as águas que depois são captadas. E, portanto, nós aqui admitimos que haja gastos relacionados com trabalhos florestais que possam ser elegíveis para efeitos regulatórios e, portanto, de forma a minimizar estes impactos nefastos dos incêndios. Como eu disse há pouco, os gastos de exploração, o OPEX, deve ser eficiente. Para já, temos aqui regulamentadas métricas de eficiência, mas é para os sistemas de titularidade estatal. Porque, isto é um caminho que se vai fazendo e estas métricas de eficiência hoje em dia já existem. Os sistemas de titularidade estatal já têm vindo a ter gastos eficientes ao longo dos últimos quase 10 anos estas métricas que atualmente já se baseiam num OPEX por metro cúbico, quisemos consolidar isto no regulamento. OPEX por metro cúbico para cada ano do período regulatório. Ou seja, há aqui um fator, se antigamente as métricas eram, no fundo, várias métricas e depois com metas que representavam, no fundo, uma autossuperação das entidades gestoras, nomeadamente a entidade gestora no ano seguinte teria que ser melhor, tinha que atingir valores melhores do que tinha atingido na média dos últimos 3 anos, por exemplo. Hoje em dia nós construímos as metas tendo por base as projeções que nos enviam e nós teremos por base, obviamente, com o ESIS do atual, com o passado, com o histórico e com os novos investimentos que são necessários, etc. Este OPEX por metro cúbico não pode ser só aplicado e ponto, e sair dali uma meta e fecharmos o computador. Não. Nós temos sempre, o regulador deve ter sempre algo que permita ter uma compreensão dos fatores de contexto em que as entidades gestoras estão a operar. Fatores de contexto que podem ser mais agressivos, mais nefastos e, de facto, há efetivamente aqui neste regulamento uma preocupação em apresentar alguns fatores de contexto que podem influenciar e podem ajudar a compreender os incumprimentos e, portanto, não ser só uma meta cumpre ou não cumpre. Podem ser aceites para efeitos de avaliação dos desvios às metas. Preço de energia, por exemplo, que tivemos ao longo destes últimos anos grandes aumentos do preço da energia, o próprio preço dos reagentes, o preço do transporte e deposição de lamas. Isto na realidade afeta mais as entidades de saneamento, porque de facto têm que transportar e entregar a destino final adequado as lamas que provêm da ZETAR,
E por exemplo, temos aqui gastos extraordinários, que são novas, está ali umas siglas, ACAs, são atividades complementares acessórias, novas atividades complementares acessórias que possam vir a alterar os gastos de OPEX e, portanto, ou alterações às existentes. E também há sempre casos de força maior previstos nos contratos de concessão. A seguir ao OPEX temos aqui as receitas adicionais, que o João Cabrita já falou, e dos benefícios de atividades complementares. As receitas adicionais são, de facto, rendimentos que advêm de subprodutos, como atividades de venda de biogás ou de lamas, que há aqui uma novidade. Podem ser repartidos estes rendimentos entre utilizadores e as entidades gestoras até 50%. Portanto, que é uma novidade, que as receitas adicionais eram sempre 100% deduzidas aos rendimentos totais, e quisemos, neste caso, promover que as entidades gestoras possam ter algum incentivo económico e também beneficiando a parte ambiental na venda do biogás e das lamas. Nos benefícios de atividades complementares, temos também aqui uma novidade, que temos para todas aquelas atividades complementares que não sejam, porque para já atividades complementares são aquelas atividades que são desenvolvidas pelas entidades gestoras, utilizando e otimizando as infraestruturas que já existem para desenvolver as atividades principais, ok? Aqui, nas atividades complementares, os resultados destas atividades hoje seriam totalmente deduzidas aos rendimentos totais. Pois a novidade aqui no regulamento tarifário, também para promover algum incentivo económico às entidades gestoras, quisemos dizer que são 50% dos resultados de exploração positivos podem ser deduzidos aos rendimentos tarifários e os outros 50% serem para a entidade gestora. Atenção que estes resultados de exploração positiva, estes 50%, isto aplica-se às atividades que não constituem serviço público, ou seja, se forem venda de um sistema para outro sistema, é serviço público, já não será já não estará enquadrado neste caso. Temos aqui, então, aquelas duas caixinhas verdes do início, os desvios de recuperação de gastos, que eu vou tentar explicar mais calmamente, porque é algo que por vezes não se percebe. Os desvios de recuperação de gastos, como eu disse, só podem ser aplicáveis para períodos que tenham termo. No caso concreto das concessões municipais privadas, têm termo, mas têm um modelo regulatório distinto, que é um price cap que resulta de processo concursal, tem outro modelo regulatório, mas nos modelos regulatórios atuais dos sistemas de titularidade estatal e nas parcerias de sistemas de titularidade municipal, existem existem normas que estabelecem que devem ter um valor de remuneração que pode ser garantida até determinado período, desse período enquanto operam. Portanto, normalmente dizemos que é até metade do período de concessão, neste caso, ou da delegação fechada, que se posso dizer assim, das parcerias. O que é nada mais, nada menos que a diferença entre, e nós explicamos aqui, a diferença entre aquilo que é a tarifa necessária que assegura a cobertura dos gastos em cenário de eficiência e a tarifa que é efetivamente aplicada e que, relativamente à qual nós criámos uma regra. A tarifa aplicada há de ser, quando não é igual à necessária, há de ser a média na componente dos sistemas de titularidade estatal, a média ponderada, a tarifa de equilíbrio média de toda
os anos da concessão que restam para o termo da concessão. E, portanto, quando isto acontece, também pode haver casos em que a tarifa aprovada seja superior à tarifa necessária, e são casos em que há, no fundo, estes casos do superávit, é o chamado superávit, são casos em que as tarifas, para mantermos uma estabilidade tarifária ao longo de toda a concessão, e porque são sistemas que podem vir a ser financiadores, são sistemas que conseguem ir reduzindo os seus superávites até ao ponto de ficarem na tarifa necessária igual à tarifa aprovada. No caso concreto do déficit é que nós avaliamos a tarifa aprovada sempre inferior à tarifa necessária e tentamos ver se a tarifa aprovada não é normalmente uma tarifa administrativa ou política, mas sim uma média, avaliando o estudo de viabilidade económica que sustenta os períodos regulatórios, uma média ponderada das tarifas que vão até ao termo da concessão. Os desvios de recuperação de gastos, no fundo, são as diferenças entre a tarifa necessária e a tarifa aprovada, portanto, com sinal negativo ou com sinal positivo, mas que elas tenderão a desaparecer quando são aplicadas tarifas necessárias iguais às tarifas aprovadas. Por último, na última componente, há a componente tarifária acrescida. Isto surgiu em 2017, quando das decisões dos sistemas de titularidade estatal. E existem dois grandes sistemas que sofreram em 17 cisões, que é a Águas do Norte e a Águas que era antigamente Lisboa e Val do Tejo, que passou a ser Águas de Val do Tejo. A Águas do Norte não alterou o nome, a designação, e esses dois sistemas estão a ser, no fundo, há um mecanismo de perequação. A componente tarifária acrescida são rendimentos que os sistemas que saíram financiam os sistemas que ficaram sem esses sistemas que saíram. É a melhor forma que eu encontro para dizer isto, ou seja, há entidades que beneficiam, que financiam os sistemas que ficaram sem as entidades que conseguiam equilibrar estruturalmente os sistemas. No caso do Norte, vou dizer Águas do Douro e Paiva, que saiu e aplica à parte da tarifa, uma componente tarifária acrescida cujos rendimentos não entram nos seus proveitos, nos seus rendimentos, não, é uma receita, cobra aos seus utilizadores, há uma receita que é transferida de imediato para Águas do Norte. Portanto, é uma intermediação quase financeira. Entretanto, a Águas do Norte recebe esses rendimentos e equilibra o sistema. De que forma é que é calculada a componente tarifária acrescida? Se até recentemente, os próprios diplomas criadores dos sistemas determinavam os valores desta componente tarifária acrescida, os próprios diplomas tinham os valores e diziam, e estava estabelecido, que seria a ERSAR que, a partir do momento em que terminavam aqueles valores, terminavam o estabelecimento daqueles valores, seria a ERSAR a estabelecer a metodologia de cálculo e a estabelecer os valores. Então a ERSAR aqui, no regulamento tarifário, vem dizer que a tarifa, a componente tarifária acrescida, deve ser calculada primeiro usando uma tarifa unitária. Vamos ver o caso, como eu acabei de dizer, da Águas do Douro e Paiva e da Águas do Norte. Tarifa unitária é a tarifa média ponderada pelos volumes dos dois sistemas, da água, do abastecimento de água da Douro e Paiva e da água do Águas do Norte. E a tarifa média ponderada desses dois sistemas é a tarifa unitária.
E essa tarifa unitária, uniforme, eu digo, estava a dizer unitária, é uniforme, eu peço desculpa, a tarifa uniforme, essa tarifa uniforme há de ser a tarifa média de equilíbrio dos dois sistemas. E, portanto, nós iremos ver qual é a tarifa da entidade gestora que necessita de ser beneficiada, é a tarifa mais elevada, retiramos a tarifa uniforme e vemos qual é o valor unitário que, neste caso, Dor e Paiva deve faturar aos seus utilizadores. Há pouco eu não falei, eu peço desculpa, é que não só no norte, mas sim nas águas de Lisboa e Val do Tejo, que agora é Val do Tejo, tem 2 sistemas financiadores que beneficiam a Águas de Val do Tejo, que é EPAL, na componente de abastecimento, no serviço de abastecimento, e a Águas do Tejo Atlântico, que é no serviço de saneamento. Da mesma maneira, e aqui há uma particularidade, no caso da EPAL, já existia esta tarifa uniforme, também como média ponderada no próprio diploma. Ora bem, agora chegando aqui à parte das tarifas em alta, as tarifas em alta, como depois de vermos os rendimentos totais, dividimos pelos volumes faturados, e teremos a tarifa em alta. Nas tarifas em baixa é um pouco já mais, eu diria, não é tão direto, é um pouco mais indireto, porque vamos pegar nos rendimentos totais e vamos fazer um split dos rendimentos, primeiro pelas tarifas de disponibilidade e tarifa variável, e para isso temos aqui uma letra que é o FI, a letra grega, o FI, que nós mantivemos desde a recomendação tarifária e cujo valor nós não vamos estabelecer, mas estabeleceremos intervalos para que as próprias entidades gestoras possam, enfim, adotar as suas repartições. Depois, dentro da tarifa de disponibilidade e tarifa variável, nas duas, temos tarifas para domésticos e tarifas para não domésticos. E com base nos domésticos e não domésticos, temos aqui as outras 2 letras, que é o ômega e o tau, para fazer a repartição, e nós, naturalmente, também iremos avançar com intervalos de valores para estas repartições. Há aqui 2 fórmulas. São fórmulas de atualização tarifária, na alta, que porque tem períodos regulatórios quinquenais, e mesmo as tarifas dos anos intercalares, que são atualizadas tendo por base a preços constantes do ano em que é preparado o período quinquenal, etc. E já estão familiarizados com esta fórmula. Na parte da baixa tem aqui isto não é aplicável ao modelo de gestão direta, naturalmente, porque tem que apurar os custos ano a ano, mas nos demais casos de concessões municipais e modelo de gestão delegada, temos aqui a tarifa intercalar que pode ser atualizada, que deve ser atualizada, tendo por base também o peso da alta, do custo da alta, que é extremamente relevante, é aquilo que tem a mais relativamente à tarifa da baixa. E agora, passando aqui de novo à Isabel Andrade. Ok, então agora vamos passar às normas sobre os procedimentos, terminação das tarifas e reporte de informação. O que é que nos propomos fazer aqui? Por uma questão de simplificação, ter as regras de procedimentos sobre a definição de tarifas, lá esses ciclos de terminação das tarifas, no regulamento tarifário das águas. O regulamento de procedimentos regulatórios de 2018, lembrar-se-ão, tem um capítulo sobre estes ciclos, e naquela data fizemos uma repetição de normas entre o regulamento de procedimentos regulatórios e o regulamento tarifário dos resíduos. O que a experiência nos mostra um bocadinho é que depois, havendo necessidade de fazer algum ajuste nos procedimentos, temos que mexer não em um, mas em 2 regulamentos, e portanto faria mais sentido ter estas normas apenas num regulamento para não ter esse tema.
E depois, na escolha entre devem ficar no regulamento tarifário ou no regulamento de procedimentos regulatórios, parecemos que talvez houvesse mais vantagem em ter as normas no regulamento tarifário, porque assim todo o tema das tarifas de substância e de procedimento e de processo ficam no mesmo documento. O regulamento dos procedimentos regulatórios, muitos também terão isso presente, está uma revisão do RPR está em consulta pública. Na altura em que o colocámos em consulta pública, como ainda não tínhamos este projeto de regulamento tarifário, mantivemos lá no projeto em consulta normas sobre os ciclos de revisão e, portanto, aqui a ideia será expurgar também desse projeto essas normas e deixá-las aqui. E, portanto, há aqui essencialmente a novidade de nova localização. No conteúdo não há uma alteração tão significativa quanto isso, com exceção daquilo que decorre de novos procedimentos ou da necessidade de alguma atualização. E, portanto, vamos agora ver com um bocadinho mais de detalhe. Aqui tentamos também, por uma questão de simplificação e de maior facilidade de acesso à informação, a ERSAR todos os anos faz recomendações dos indicadores macroeconómicos e coeficientes para apuramento das tarifas, que remete por comunicação direta às entidades gestoras. Sem prejuízo de podermos continuar a fazer, propomos, e aqui isto já constava também do projeto de regulamento de procedimentos regulatórios que foi colocado à consulta, propomos disponibilizar no nosso site, na internet, esta informação, para que esteja permanentemente disponível e consultável e muito mais facilmente acessível por parte das entidades gestoras. E, portanto, o site passará a ter esta publicação dos indicadores macroeconómicos, coeficientes e valores de referência a considerar na definição dos tarifários sociais. Depois, entrando nos procedimentos de determinação das tarifas, temos aqui diferenças entre os sistemas de titularidade estatal e os sistemas de titularidade municipal. Os sistemas de titularidade estatal, funcionando por períodos de 5 anos, têm um ciclo para a definição da trajetória tarifária desses 5 anos e depois atualizações tarifárias nos anos intercalares. Há aqui também uma particularidade que para a definição da trajetória tarifária para 5 anos depende de uma primeira definição dos investimentos a realizar, e essa decisão é uma decisão por força da lei do concedente, a entidade titular, e só depois de definidos os investimentos a realizar, estamos em condições depois de fazer a definição do projeto tarifário. E, portanto, temos que ter estes dois procedimentos encadeados. E, basicamente, temos uma primeira fase de apresentação e aprovação da proposta de investimentos e propomos aqui um calendário para isso, começando a 30 de setembro do ano N-2, a apresentação da proposta de plano de investimentos pela entidade gestora, parecer da ERSAR, projeto de decisão do concedente, com pronúncia da entidade gestora, novo parecer da ERSAR e aprovação do plano de investimentos. Aqui um procedimento que segue muito perto aquilo que já é feito na área dos resíduos também para as concessionárias de sistemas de titularidade estatal. Estando aprovado o plano de investimentos, a entidade gestora apresentará o projeto tarifário para os 5 anos à ERSAR e depois também projeto de decisão, pronúncia e decisão final a 30 de setembro do ano N-1. E, portanto, este é o calendário que propomos para as tarifas, as trajetórias quinquenais dos sistemas de titularidade estatal. Nos sistemas de titularidade municipal, propomos aqui manter os calendários que já resultavam do Regulamento de Procedimentos Regulatórios em vigor
e, portanto, termos as tarifas dos serviços em alta, as propostas tarifárias submetidas a parecer da ERSAR a 1 de agosto, para depois serem aprovadas a 30 de setembro, e nos serviços em baixa, a proposta tarifária apresentada a parecer da ERSAR até 15 de outubro para aprovação até 15 de dezembro. Introduzimos aqui, que já constava também da proposta de revisão do regulamento de procedimentos regulatórios, aqui uma simplificação na informação após a aprovação das tarifas. Portanto, a necessidade da obrigação de envio dos tarifários no prazo de 15 dias a contar da sua aprovação resulta da lei, essa mantemos-la, mas a informação para a avaliação da conformidade dos tarifários, nomeadamente a submissão de uma fatura emitida com o novo tarifário, porque na realidade não existirá no prazo de 15 dias a contar da sua aprovação, fazemos aqui essa simplificação, essa clarificação que a informação para a avaliação de conformidade deve ser submetida no prazo de 2 meses após a entrada em vigor. Porque não dá para passar tudo entre o regulamento de procedimentos regulatórios e o regulamento tarifário. Aqui o caso das revisões da trajetória tarifária em contratos de gestão delegada é uma situação em que, porque a revisão da trajetória tarifária assenta numa revisão contratual, aqui pareceu-nos que fazia sentido, ou fazia mais sentido, manter esse procedimento no regulamento dos procedimentos regulatórios, tanto que ele constava do capítulo da motorização legal e contratual e não da regulação económica, e, portanto, essa revisão da trajetória tarifária seguirá o procedimento de revisão contratual, e não temos aqui nenhuma norma específica. O projeto de regulamento tarifário remete para o RPR. Em termos de reporte das contas reais, aqui reproduzimos o que já tínhamos proposto na revisão do RPR, reporte até 30 de abril para as entidades gestoras de titularidade estatal e 15 de maio para as entidades gestoras de titularidade municipal, reconhecendo aqui a dificuldade que os municípios têm sempre invocado na submissão das contas até 30 de abril, temos também aqui as regras em relação à validação dessa informação em termos de contraditório e, no caso de contas não validadas, a necessidade de auditoria e certificação de contas a testar a conformidade, especificamente a conformidade com as exigências de reporte regulatório. Em relação ao apuramento dos desvios de recuperação de gastos, fazemos aqui também, em relação ao RPR em vigor 2018, um ajuste, porque as datas que constavam dos contratos não eram praticáveis e, portanto, aqui estamos a refletir aquele que tem sido o calendário implementado de submissão da proposta, de projeto de decisão e de decisão final. João, terminavas agora. Sim, obrigado, Isabel. Terminava aqui com este último slide, que incide sobre o regime transitório da aprovação das tarifas e, portanto, fica para último, mas não é menos importante. E, portanto, a expectativa é que o RTA seja publicado, este regulamento tarifário, este projeto ainda, mas que passa a regulamento tarifário dos serviços de água, seja publicado ainda em 2026, e, portanto, o que as normas do regime transitório dizem é que a expectativa é que seja depois, entre em vigor a 1 de janeiro de 2028. O que é que importa ter aqui deste regime transitório? Existe duas componentes. Uma é a adaptação à estrutura tarifária e a outra é a adaptação às regras de cálculo. E, portanto, não é expectável que a adaptação, seja lá ela em que modelo de gestão for, a adaptação à estrutura tarifária vá alterar os rendimentos e as receitas tarifárias da EAG. Dou um exemplo. Se houver uma entidade gestora que neste momento tem 5 escalões em água e vai passar 4 escalões em água, ou até
as que, tendo seguido as doutrinas passadas no saneamento com escalões e agora passam para escalão único, a expectativa é que consigam arrecadar precisamente a mesma receita noutra estrutura tarifária. E, portanto, não é expectável que as entidades gestoras percam receita por se adaptar ao regulamento. As que têm contrato, o regulamento, isto é um regulamento com eficácia externa e, portanto, prevalece sobre o contrato, estou a falar nomeadamente na gestão em baixa, por exemplo, da gestão delegada ou até a gestão concessionada e, portanto, podem passar a adaptar, a usar esta estrutura tarifária regulamentar sem necessariamente terem de antecipadamente, a priori, adaptar os seus contratos, portanto, podem adaptar a estrutura tarifária e depois em sede de revisão quinquenal, por exemplo, no caso da gestão delegada, ou até num aditamento aos contratos de concessão, fazer essa adaptação. O mesmo para o capítulo do cálculo tarifário, ou seja, por exemplo, no caso das concessões, o que importa, isto é por período regulatório, portanto não é expectável que alterem agora a fórmula de cálculo, até porque essa fórmula de cálculo, no caso das concessões, já foi a concurso e resultou uma tarifa, em princípio a tarifa mais baixa que resultou do concurso, e portanto é essa a tarifa e a trajetória tarifária. Novas concessões que venham a ocorrer, essas sim, em princípio poderão, ainda que o 194, na verdade, estabelece os critérios de concurso, mas poderão eventualmente calcular as tarifas desta forma, embora no caso das concessões até vai ter pouco impacto. No caso da gestão delegada, sim, em cada revisão quinquenal podem-se adaptar a este, podem e devem adaptar-se a este título 4. Gostava de deixar uma mensagem. Esta RTA obviamente é de aplicação direta e, portanto, como referi há pouco, os contratos podem-se adaptar a posteriori, uma vez que o regulamento com eficácia externa prevalece sobre os contratos. Mas gostava de vos deixar com esta mensagem. Este é um projeto de regulamento que foi muito pensado. Tentámos que seguisse um procedimento muito transparente, muito de co-construção e, portanto, ouvimos, tanto quanto possível, todos os intervenientes do setor, precisamente na expectativa de criar um regulamento que vá ao encontro do setor e do que a ERSAR, como regulador económico do setor dos serviços de águas e resíduos, entende ser o melhor. E, portanto, resulta que aqui um regulamento em que a combinação desta estrutura tarifária racional, incentivos que entendemos positivos e regras claras de remuneração, entendemos que vai permitir, obviamente, construir um quadro regulatório robusto, equilibrado e que garanta, acima de tudo, a sustentabilidade do setor. É isso que nos preocupa, a confiança nos utilizadores, é isso que nos preocupa, e a qualidade dos serviços prestados, é isso que nos preocupa.